Olá, pessoal. Boa tarde para mim, né? Mas boa noite para quem vai assistir então essa aula à noite. Bem-vindos então à nossa segunda aula. Infelizmente a gente não vai estar ao vivo com vocês devido ao que eu já expliquei na noite de ontem, né? Que a gente está aí é, é, tentando fazer as bancas aí, né? A gente está completando então o semestre anterior e fechando essas bancas de apresentação de TC, né, dos alunos do oitavo semestre, mas a partir de quarta-feira eu já vou estar livre e a gente vai bater uns papinhos aí durante a aula também, tá, pessoal? Bom, vamos lá então para a nossa segunda aula de hoje, tá? Só um instantinho. Ok, pronto. Vamos ficar aqui para o cantinho, não sei que cantinho, vamos deixar aqui por enquanto. Bom, a aula de hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre celoma, que não é, então, né, um assunto aí desconhecido de vocês, onde a gente já comentou, né, na disciplina passada sobre celoma, mas nós vamos voltar um pouquinho a falar sobre celoma e também sobre metameria. Aí sim é um assunto totalmente novo e que a gente precisa trazer então essa novidade para vocês, porque a gente vai falar, vai começar a ver, então, e aprender e a discutir sobre, então, esses invertebrados que já demonstram a presença de metameria, tá? Então, vamos lá. Bom, a gente tem, então, olha, é, é, para começar a instituir, portanto, né, a presença desse celoma, a gente tem que falar de mesoderma, de metameria, né, e de desenvolvimento embrionário, tá? O desenvolvimento embrionário é um momento muito importante em que vai fazer com que essas estruturas, então, como o celoma, apareçam, então, e comece a fazer parte, então, de alguns grupos de animais, tá? Bom, então nós temos o mesoderma. Mesoderma não é uma palavra desconhecida para vocês, né? Então, o mesoderma a gente sabe que é um dos folhetos embrionários, portanto, ele está presente durante o desenvolvimento embrionário, durante a, a, a logo depois da fertilização, né, que ocorre todo o desenvolvimento daquele ovo. Então, o mesoderma, o celoma, que já propriamente é a cavidade, né, que é constituída a partir do mesoderma, e a metameria, que é uma novidade que nós vamos falar, isso, essas três, então, estruturas, elas aparecem ao longo do desenvolvimento embrionário, tá? É nesse momento, então, que esses seres vivos apresentarão essas estruturas ou então essas características, tá? Então, por isso que é muito importante que a gente é muito importante que o desenvolvimento embrionário fosse estudado, tá? Em vários grupos animais, para que também ocorresse, então, é, a classificação dos seres vivos, tá? A partir de muitas características semelhantes durante o desenvolvimento embrionário, é que a gente tem toda a classificação animal, tá? Animal ou vegetal, que seja, toda, então, a classificação biológica, ela é realizada principalmente através de estudos, então, do desenvolvimento embrionário, tá? Por isso que é tão importante. Bom, então, olha, mesoderma, celoma e a metameria, elas vão aparecer durante esse momento de desenvolvimento embrionário. E em quem, gente? Se a gente está falando nesses três, é porque a gente está falando de animais
metazoários, que vocês se lembram que são animais multicelulares, né? E triploblásticos. É lógico, porque se eu tenho mesoderma, ele é o terceiro folheto embrionário, porque nós temos o ecto, o endo e o mesoderma, tá? E o celoma, ele só aparece a partir de que eu tenha esse terceiro folheto embrionário, que é o mesoderma, tá? Bom, por isso que a gente diz que então são os metazoários triploblásticos, tá? Bom, nos protostômios, que também é outra palavra que vocês sabem que protostômios são, então, os grupos animais em que, durante o desenvolvimento embrionário, né, o primeiro orifício a ser formado lá, a partir daquela blástula, é, então, a boca, tá? Então, olha lá, nesses animais, então, protostômios, a origem é através de uma massa de células que invade a blastocele. Isso a massa celular que está compondo o interior do corpo desses animais, tá? Bom, então, olha lá, essa massa, ela pode o quê? Ela pode preencher totalmente essa cavidade primária, né, ou a blastocele, e se essa camada ela preenche toda essa blastocele, esses animais não terão uma cavidade verdadeira. Por isso é que são chamados de acelomados, tá? Isso acontece em que grupo de animais, gente? Lá no Plateumintes que a gente viu. Lembra quando a gente mostrava aquelas figuras, né, da... Nossa, mãe, olha, me fugiu o nome daquela bonitinha do olhinho vesgo lá, né? Então, eles não tinham uma cavidade corporal, era toda preenchida por uma massa de células que preenchia todo e qualquer espaço que tivesse dentro desse corpo, tá? A planária, tá, gente? Me lembrei. Eu queria lembrar, era um nome popular. Então, gente, e o outro fato que essa massa ela pode se formar é o quê? Ela preencher parcialmente, então, tá? Então, ela pode preencher uma parte parcialmente essa cavidade corporal ali, tá? Mas não envolver toda o espaço. Então, o que que acontece? Gente, só um segundinho que acho que a minha tomada que saiu do lugar. Ai, bateria, só um pouquinho. Pronto, pessoal, perdão, tá? Às vezes acontece isso. Bom, então o que que acontece? Não vai tomar totalmente o espaço ali corporal, somente parcialmente, que é quando eu tenho o quê? Esse terceiro folheto embrionário tomando somente uma parte, que vai formar então um pseudoceloma. Lembra que eu falava que acontecia dentro do grupo dos asqueumintes, né? Dos vermes cilíndricos, onde então o mesoderma ele não se separava para formar aquele saco, aquele tubo, para formar então uma cavidade onde então os órgãos iriam se acomodar, tá? Então seriam os pseudocelomados. Ou então pode ocupar toda a cavidade, mas com o mesoderma sofrendo uma fissão interna, isso é, uma ruptura, uma divisão, portanto, que origina então uma nova cavidade. Isso é,
eu tenho a cavidade corporal e o celoma ele faz um outro saco. É como a gente costuma explicar. O celoma nada mais é que um saco dentro de um saco. Por isso é que o celoma ele separa, né, o intestino com o restante da parte do corpo e dos órgãos também, tá? E aí, quando eu tenho, então, esse celoma formado, essa cavidade corpórea, aí sim eu tenho os animais celomados, verdadeiramente celomados, tá? Nos deuterostômios, né, que são os animais onde a blástula, então, o primeiro orifício, origina, portanto, o ânus, olha lá, o mesoderma surge a partir de bolsas do tubo digestório, tá? Primitivo. As quais, ao se soltarem, ocupam espaços da blastocele, mantendo, então, essa cavidade toda interna ali, revestida por este tecido e formando, então, o celoma, tá? O processo de formação do celoma nos protostômios é denominado, então, de esquizocelia, tá? E enquanto que no deuterostômio a gente chama de enterocelia. Então, olha lá, a cavidade, então, essa cavidade corporal, né, que é o celoma, então a gente define como? Celoma é a cavidade corporal do corpo, né, a cavidade principal ali do corpo desses animais celomados, a qual é totalmente revestida por mesoderma. Então, é um saco onde ele reveste o intestino e reveste a parede corporal. Então, eu tenho um espaço dentro ao qual, então, se acomodarão os órgãos, tá? Bom, então o celoma se torna a principal cavidade do corpo deste animal adulto, embora tenha surgido, olha, secundariamente na ontogenia, isso é, durante qual período? Durante o desenvolvimento embrionário, tá? Os animais triploblásticos, que são os animais com 3 folhetos embrionários, tá? Que apresentam essa cavidade são denominados celomados e estão entre os grupos de animais mais conhecidos e diversos, então, entre todos os protostômios. Grande diversidade adaptativa é, e de formas também, né, dos grupos celomados, indica que a cavidade, então, corporal aí tem um papel extremamente importante na história evolutiva aí desses animais, né? Durante o desenvolvimento embrionário dos protostomados, o celoma, então, vai originar através de uma fissão da massa do mesoderma em crescimento. E deste modo, né, este modo, então, de formação do celoma é a esquizocelia que a gente disse, né? E aqui, da mesma forma, olha, nos deuterostômios, embora nos triploblásticos ou triblásticos, né, os processos de formação do celoma nos protostômios e nos deuterostômios são bastante distintos, né? E o resultado é muito semelhante. Em ambos, o celoma é uma cavidade secundária que surge depois da blastocele, lá durante o desenvolvimento embrionário, que vai se tornar, então, posteriormente, nessa cavidade corporal tanto do jovem, né, recém-formado, como até adulto, até na fase adulta. Então, isso evidencia também a importância da ontogenia, né, do desenvolvimento, então, embrionário, no estudo da história evolutiva dos organismos, pois estruturas aparentemente idênticas podem originar de forma muito diferente. Processo de origem embrionária do celoma é denominado, então, enterocelia ou de origem enterocélica, já que o celoma é formado a partir de bolsas do tubo digestivo, então, nos deuterostômios, tá? Bom,
O aparecimento desse celoma, então, e do mesoderma, né, estão associados a quê, gente? A uma repetição seriada de algumas partes do corpo, então, tá? A qual, então, é a metameria, tá? Ou ainda que a gente também chama de segmentação. Então, olha lá, ela surge de forma distintas em dois grupos de metazoários, tá? Em animais multicelulares. Nos protostômios, como a gente já viu, né? Quem são os protostômios e quem são os deuterostômios. Nos protostômios, então, vai produzir um crescimento teloblástico no ovo, tá? Então, segmentos ou metâmeros numerosos, né? E nos deuterostômios, apenas 3 metâmeros, como é visível nos deuterostômios mais primitivos. Entre essas estruturas, então, foram fundamentais para a diversificação de metazoários no planeta. A gente vai ainda ver, em um outro momento, todo esse crescimento, então, gente, que a gente está falando aqui de crescimento teloblástico e tudo mais, né? Onde esse ovo, logo após ser fecundado, ele começa as divisões mitóticas, tá? Ao realizar essas divisões mitóticas, a gente vai ter a célula inicial, que é uma gerando mais duas, essas duas, cada uma também fazendo as suas divisões de duas, eu vou ter 4, de 4, 8, 8, 16 e 32. E o arranjo em que essas células vão se dispondo, né? Umas sobre as outras, é que a gente vai ter, então, a definição de animais que são enterocélicos ou, então, os esquizocélicos, tá? Então, essa diferença entre esquizocelia e enterocelia é a partir, então, portanto, de como essas células iniciais lá na mórula, elas vão se posicionando conforme elas, então, vão se dividindo, tá? E isso, então, essa forma delas se rearranjarem é que define, então, esses animais que são os protostômios e, desculpa, os enterocélicos e os esquizocélicos, tá? E vai determinar, então, também se vai ocorrer, então, essa repetição de partes seriadas que a gente chama de metameria, né? Onde, então, elas vão estar de formas aí variadas em grupos diferentes de animais. Bom, para a gente falar então dessa metameria, já que ela ocorre, né, repetições seriadas, então, dessas partes do corpo, e isso é bastante importante a gente entender, porque nós vamos falar então de um primeiro grupo logo depois disso, que são então os anilídeos, tá? Então, a gente precisa ver isso porque é o primeiro grupo, então, estudado que vai apresentar, então, a metameria ou a segmentação corporal, que a gente diz, tá? Bom, então a gente já sabe que metameria é a repetição, tá? Seriada de segmentos corpóreos. E esses segmentos corpóreos, eles são semelhantes ao longo do corpo ou do eixo longitudinal do corpo. Então, e ao ver também que a gente tem que incluir o quê? Que nessas repetições seriadas, a gente inclui ainda a repetição de órgãos e sistemas corporais. Então, o que isso quer dizer? Que em um animal
que é metamérico, que tem segmentação, eu posso encontrar um sistema renal, né, ou um sistema de excreção que ele está presente em vários segmentos do corpo e não somente em um, tá? Bom, então olha lá. A gente tem diversos tipos de segmentação corporal, tá? Então temos a segmentação corporal, que é a de número 1, então nós temos representado nesse esquema, tá? Que é chamado então de monomérico, que existe apenas uma cavidade corporal, tá? Então a gente vê aqui como se fosse um animal vermiforme, mas que ele não demonstra nenhuma divisão corporal. Depois nós temos aqui um oligomérico, que é um plano corpóreo com poucas partes, então, cada uma com sua própria cavidade. Onde a gente vê aqui esse animal, olha, né? Dividido aqui jamais, e nós temos dois metâmeros aqui. E podemos ter o metamérico, literalmente dito, tá? Onde a gente tem, olha, esses animais, tanto 3A quanto 3B, olha lá, que vai conter, então, essa sequência de metâmeros, tá? Ou segmentos, ou ainda denominados de somitos, tá? Alguns com septos interno, olha lá, esses septos nada mais são que paredes de membranas muito finas, gente, que vai fazer a divisão dessa metameria corporal. O único órgão que consegue atravessar esses metâmeros através dessa membrana é o intestino, tá? Então, eu digo aqui que existe uma repetição, porque todo sistema digestório, ele está presente em todos os metâmeros do corpo desse animal. Então, eu posso ver ele iniciando, né? Desde a boca, e olha, ele termina lá no último, lá na parte posterior. E olha quantos metâmeros eu tenho desse animal. Olha quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, ele chega até no 10º segmento, então, corporal desse animal. Então, eu tenho esse intestino, olha, também seriado em todos os metâmeros do animal. Posso ter ainda outros órgãos se repetindo, não um único atravessando, mas eu posso ter um único sistema em cada metâmero desse também, que é o que a gente vai ver que acontece em anelídeos. A gente tem dentro do grupo das minhocas, né, que são anelídeos e poliquetos e outros mais, onde a gente tem, por exemplo, o sistema excretor de nefrídeos, né, de metanefrídeos, um para cada metâmero, gente, individualizado, tá? Então, bem legal essa parte na hora que a gente for ver. Então, olha, temos então alguns septos internos que separam esses segmentos, então, né, corporais, ou com redução dos septos internos, né, que é onde a gente já vê a presença dessa redução, então, desses septos dentro do grupo dos artrópodes, tá? Que também são metaméricos, mas que esses metâmeros são mais reduzidos. Então, nós temos a metameria acontecendo com, com, com vários com vários metâmeros, com vários segmentos corporais e com menor número de segmentos corporais, dependendo do grupo. Nós também não temos muitos segmentos corporais. Nós somos animais metamerizados também, tá? Metaméricos. Então, nós temos a cabeça separada, nós temos o tronco, nós temos pernas e nós temos braços. Então, nós temos
esse tipo de segmentação. É a segmentação, essa metameria foi principalmente muito importante em relação, e ela está muito relacionada, e foi um processo, né, maravilhoso que ocorreu, que deu origem à movimentação a esses animais, tá? Uma movimentação diferenciada a, a uma grande parte dos seres vivos, tá? Bom, a metameria, então, o que acontece aí, né? Qual é a função e qual foi então o que ela tem de significância então para durante esse processo evolutivo, né? Bom, então nós temos aí a metameria também promove maior eficiência para a locomoção, né? Porque diante dessa metameria foi possível então você ter o aparecimento de estruturas adicionais em alguns seres vivos, como, né, patas, como pernas, né? Então, são metâmeros que evoluíram, né? Que tiveram, então, essa característica de melhorar a locomoção. Em cada metâmero pode ocorrer uma movimentação independente, tá? Pois a musculatura presente nesse segmento age contra o fluido contido nele, que é quando a gente tem um, um interior de um corpo, então, possuindo um fluido, e nesse fluido é lógico que existe também uma pressão, então isso transforma todo em um esqueleto hidrostático, que juntamente com uma musculatura, ele vai trazer uma maior eficiência em relação à movimentação também. Vamos levar isso para uma coisa que a gente possa entender. Vamos ver uma minhoca. Uma minhoca é um animal metamérico, tá? Onde ela tem os compartimentos, e esses compartimentos são estruturados com musculatura, e também existe essa pressão desse fluido dentro do corpo desse animal, que é o esqueleto hidrostático. Se eu tenho musculatura, tenho essa pressão, a qual a gente chama de um esqueleto hidrostático. Enquanto eu tenho a contração desse metâmero da minhoca, se eu tenho uma contração, ele vai exercer uma pressão onde esse líquido vai ter que movimentar para algum lugar. Movimenta para o próximo metâmero, e isso vira uma corrente, gente. E isso, com a ajuda de estruturas locomotoras, isso otimiza e muito a eficiência, então, da locomoção desses animais, tá? Ocorrência de deformação, quando ocorre isso que nós dissemos, né? Que a ação, portanto, do esqueleto hidrostático e a musculatura vai fazer com que ocorra essa deformação na parede corporal externa, resultante, então, dessa ação da musculatura circular e longitudinal que esse animal vai possuir nesse segmento. E isso, como eu disse para vocês, ela vai ser, então, passada, né? Vai ser reproduzida para outros metâmeros e trazer, então, a eficiência para essa característica que é a locomoção. Então, olha lá, a metameria, olha, a separação do corpo em vários conjuntos funcionais, tá? Também é vantajosa porque permite a continuidade do seu funcionamento quando um segmento for danificado. Voltamos lá na minhoca de novo, que é ótimo da gente, né, tomar como um exemplo para vocês
literalmente verem a constituição corporal dela, aqueles anéisinhos onde nós temos os metâmeros, tá? Se eu tenho ali um animal metamerizado, né, que tem essas divisões corporais repetidas, se eu tenho sistemas e órgãos repetidos nesse corpo, se eu perco uma parte desse corpo, gente, esse animal continua vivendo. Por quê? Porque ele tem o restante do corpo ao qual ele tem órgãos de excreção, órgãos de circulação, tá? De alimentação, que também existem nos outros segmentos. Portanto, ele vai poder, então, se restituir e ainda sobreviver. Portanto, levemos isso também para o nosso caso, que somos animais metamerizados. Sou metamérica, nossa, sofro um acidente e perco uma perna. Houve algum fator aí que me trouxe prejuízo, em que me levou, que levou à morte? Não, perdi a perna, mas ainda estou normal. Meu coração bate, meus rins funcionam, eu consigo me alimentar. Perdi um segmento, mas o restante do corpo ainda está em funcionamento, ok? Então, olha lá, danos ocorridos em um segmento, o resto do corpo pode continuar funcionando. Então, é um passo evolutivo para esses animais que foi muito vantajoso, né? Quantas aranhinhas que você não olha ali, tá sem a perninha, tá sem duas pernas perdidas e ela tá lá, vivendo tranquila. Porque é esse caso. É uma parte dos metâmeros a qual ela perdeu, é lógico, não foi um metâmero importante, né? Que traria, portanto, a morte, e que ela continua ainda conseguindo sobreviver. Então, é uma evolução aí dentro desse espaço aí de adaptação e tudo mais que a gente vai discorrer bastante aí ao longo das aulas, então, tá? Bom, aqui, gente, só para apresentar, então, que quando a gente for realmente dar início a essas aulas, então, dos anelídeos, que acredito que já vai ser a nossa próxima aula, é que a gente vai começar a descobrir e a ver melhor, então, a presença da metaneria nesses animais, tá? A princípio, nós vamos falar desses anelídeos de uma forma geral, generalizada, aí depois a gente começa a falar dos grupos de anelídeos, tá? Ao qual a gente vai ver, então, esses compartimentos corporais e que vocês terão, assim, uma melhor visão, portanto, sobre a metameria, então, ok? Bem, pessoal, acho que é isso que a gente tinha para hoje, tá? Em relação a celoma e a metameria, tá? Também o título da aula estava constituído quanto a, a evolução de cutícula, se eu não me engano, mas cutícula eu vou deixar para a gente discutir durante a aula, portanto, ali de quando a gente entrar em anélida mesmo, né, em estudos dos anelídeos, onde a gente vai discutir, portanto, então, a constituição agora dessa cutícula diferenciada dos outros grupos animais que a gente já havia visto anteriormente, tá? Bom, espero que não tenha sido assim assustador. Eu acho que é bem tranquilo esse assunto de hoje, tá? Mas qualquer dúvida, a gente me contacte, tá? Vou deixar a atividade juntamente com esse vídeo para vocês. Se houver alguma dificuldade na execução da atividade, só entrar em contato. E tanto da aula de ontem como da aula de hoje, perguntinhas, questões que
não ficaram claras para vocês, anotem, na próxima aula ao vivo a gente se fala. Até mais.